Olá meninas! Na videoaula de hoje eu vou estar passando para vocês as explicações de como você vai conseguir fazer a sua fronha mesmo sem ter uma máquina de overlock ou zigue-zague para acabamento. Eu vou ensinar a costura francesa, tá? Então essa é a aula de hoje, costura francesa na montagem da fronha. E muito rápido, eu fiz aqui uma miniatura, tá? Para vocês entenderem. Vocês podem fazer com travesseiro de bebê, que utiliza 30 centímetros por 20, ou tamanho normal, que utiliza 70 por 50, bom? Então eu vou explicar para vocês agora a costura francesa. Ainda não é a fronha em si, do tamanho normal. É mais para vocês entenderem como é possível fazer essa belezura de acabamento por dentro, tá? Pra não ficar desfiando o seu tecido. Então é isso, vamos lá ao passo a passo da costura. Meninas, eu vou explicar aqui para vocês o plano de corte, para vocês cortarem uma fronha. Então, aqui tem duas opções, porque normalmente o tecido vem na largura que a gente compra para o lençol e já tira as fronhas. Mas aqui vamos supor que você queira fazer apenas a fronha. Então, se você vai comprar para fazer a fronha e o tecido ele tem 1,40 de largura, o que vai acontecer? Vai gerar aí duas peças. Para você economizar seu tecido, você compra para duas peças. Então, você vai pedir 1,20 m. Pediu 1,20 m, aí você vai fazer dessa forma aqui. 1,20 m tá aqui, onde é a orelha, e é o comprimento, onde a gente fala que é o fio do tecido, daqui a aqui. Então, aqui você tira uma fronha, outra fronha. E aqui você tira aquela parte interna da fronha que é necessário. Não dá para fazer sem ela, a menos que você vai pôr zíper, tá? Então, não vai precisar dessa peça. Mas, senão, você teria que comprar 1,20 m. Agora, se você quer fazer uma fronha só, mas então você precisa de um tecido que tenha a largura dele de 1,60 m. É difícil, mas às vezes acha, viu? Então, você vai precisar de 1,60 m, por quê? Você precisa de 70 aqui, 70 aqui, são 1,40 m, e mais 20 aqui. Então, nesse caso, você precisaria estar tendo 50 aqui na orelha, que é o comprimento, que é onde corta o fio do comprimento, ó, né? Como se a gente fizesse assim. E aí sim, você consegue. Agora, se você quer e o seu tecido não é suficiente, você vai ter percas. Porque se você tiver um tecido aí de 1,40 m, para tirar apenas uma fronha, e for no sentido contrário, então você vai estar gastando quase 1 metro. Então, é mais vantagem ter 1,20 m e tirar duas, tá? Agora, vamos falar se você for fazer o jogo de lençol. Então, você quer saber de um cálculo para comprar um jogo de lençol casal? 3 metros por 2,50, que 2,50 é a medida padrão. Normalmente, essa é a medida de largura. Comprando-se 3 metros, olha como que você faz. Você já deixa a largura certinho, e na altura você tira os 2,30. Na verdade, você tira a fronha, olha aqui. Você tirou 70 aqui pra fronha, 70. Então, você tira 4 partes de tecido de 4 vezes 50 na largura, por 70 na altura. Já fez aquilo que a gente quer aqui, certo? Ó. Aqui você tira as 4 partes internas, que é 4 vezes 50 por de 12 a 20. Não pode ser menos que 12 aquele paninho que vai por dentro da fronha. E não esquece de molhar antes do seu tecido. Antes de cortar, molha sempre, tá? Então, essa é a nossa base de referência para fazer um jogo de lençol. Mas como nesse vídeo nós estamos falando apenas da fronha, eu tô dando algumas explicações. Lembrando que, se for fazer a fronha para bebê, você pode cortar aí 35 por 30, para você fazer a costura francesa e dar um bom espaço, porque o travesseirinho do bebê é do tamanho aqui da folha de A4, né? Então, você vê, a gente tem aqui, ó, é mais fácil você cortar aqui, ó, com 40 de altura por 30 na largura, se for fazer de bebê, mas aqui tá as medidas do tamanho padrão, tá bom? Era isso que eu queria explicar aqui pra vocês no plano de corte para a fronha.
Meninas, então eu vou explicar para vocês a possibilidade de vocês estarem fazendo a fronha. Eu vou explicar num tamanho miniatura, tá? Mas olha as opções que você tem de acabamento. Aqui nessa daqui a gente está usando um bordado inglês na beirada. Eu estou usando um outro tecido por dentro. Foi por aqui, era falta mesmo, então a gente pode completar com uma cor que combine, né, com a nossa estampa, fazendo por dentro um debru por fora, porque eu não tinha a medida toda. Eu vou passar os cálculos para vocês, no gráfico, de como é a quantidade que a gente precisa exato para fazer a fronha no tamanho normal do travesseiro para adulto, né, travesseiro normal. Então aqui eu já fiz com o mesmo tecido. Apenas essa parte de uma renda, ela é decorativa, uma renda gripir. Usei aqui em branco, do jeito que eu comprei. Nesse daqui, no caso, eu tingi para dar essa tonalidade, para combinar com a fronha. E por dentro tá tudo com o mesmo. Então vai lá no gráfico que eu vou explicar tudo lá, anotadinho no papel. Agora eu vou fazer aqui, de uma forma, uma explicação de como você constrói a fronha. Só que eu vou fazer em miniatura, tá? E ensinar vocês a fazer a costura francesa. Então vai ser assim, na parte menor, vocês vão lá ver pelo gráfico, a parte interna, eu vou dar aqui uma barra, vou fazer até de linha branca porque é só para explicar mesmo, tá? Depois em uma outra aula, quando vocês já entender como que monta, treinar a miniatura, aí eu vou explicar como que faz ela em tamanho normal, tamanho natural. Aqui, então essa é a parte interna, esse pedacinho aqui. A parte externa, eu vou então colocar nesse daqui um gripir, uma rendinha. Vou usar também um vivo, um debru. Então eu vou estar colocando da seguinte maneira. Eu vou prender essa rendinha aqui, eu vou deixar ela até bem mais pra cá na beirada, porque senão ela vai ficar muito escondidinha. Prender ela aqui. Aqui é bem rapidinho, só para explicar pra vocês a costura francesa para quem não tem a overlock ou o zigue-zague para fazer os seus acabamentos internos, tá? Eu prendi desse lado a rendinha, do lado de dentro eu vou colocar o direito do meu tecido do debru. Escolhi aqui um tecido de bolinha, pozinho. Vou prender ele aqui desse lado. Nesse caso aqui eu vou prender ele já em cima da costura que eu fiz, da renda, eu prendi. Aqui vai da criatividade de vocês, tá? É só para poder eu fazer uma graça aqui. Então eu vou virar aqui agora, uma vez, duas vezes. Vocês podem comprar viés já decorativo. Eu virei duas vezes e assim eu tenho um acabamento aqui da nossa mini fronha. É só para explicar para vocês a costura de acabamento interno, chamada costura francesa. Bom, então agora vamos à forma de fazer ela. Vamos fechar já o fundo, já que ela é costura francesa. Lembrando que nós temos que deixar aqui em cima uma parte para poder encaixarmos a outra. Então ela vai ficar dessa forma aqui. Quando pronto, ficará dessa forma. Ela é feita toda pelo lado do direito, para depois revirar pelo avesso. Então aqui vai colocar aqui a parte de juntinho, e aqui vamos fazer o cálculo aqui da medida. Eu vou deixar aqui então uma distância aqui de 2 centímetros, 1,5, ó, 1,5, tá? 1,5 ali. Eu vou estar eliminando, porque como eu não fiz barra aqui, tá? Não fiz barra e fiz esse tipo de acabamento, me sobrou, tá? Sobrou a barra. Nos casos ali das que eu mostrei pra vocês, eu fiz a barra, então por isso eu cortei as medidas iguais. Então aqui, já que eu não vou fazer barra, eu vou tirar dessa parte de cima aqui 1,5. É a medida que eu tinha lá em cima pra fazer a barrinha, tá? Tirei. Bom, então, vamos fechar ela toda. Primeiro a parte de cima aqui, ó, separada. Aqui essa costura, ela é menos de meio centímetro, pra fazer essa costura francesa. Parte superior, lembra que esse é o lado direito da nossa peça, e aqui na parte inferior também. Essa costurinha bem pequenininha aqui, bem estreitinha.
se ficar largo, você refila, tá? Feito isso, agora vamos virar aqui para o lado do avesso e passar novamente. Então, olha aí, costurinha bem fininha, dá até para cortar um pouquinho. Agora eu venho aqui, vou fazer outra costurinha bem aqui, com um pouquinho mais de meio centímetro. O importante é eu esconder essa costura que eu fiz. Guardar ela lá dentro. Dessa forma você consegue fazer um acabamento perfeito nas suas peças. E isso não é só para roupa de cama não, dá para fazer para muitas outras peças do vestuário, artesanato, dá para fazer essa costura francesa. Ó, então, olha como ficou, embutido. Pelos avessos fica assim. Esse é o direito. Tendo feito isso, torno a virar, então já para o meu direito. E dessa forma, coloco aqui, como se já fosse ficar pronto. Arrumo aqui embaixo e em cima. Aqui talvez a gente vai ter que refilar. Vamos fazer agora primeiro uma costurinha, prendendo as 3 partes. Do início aqui. A margem de costura aqui também é bem estreitinha. Do outro lado, mesma coisa, repete o processo. Não tem problema que fique mais largo aqui, a gente vai estar dando uma refilada. Vou tirar aqui o excesso, fica bem próximo da costura. Do lado, mesma coisa. Eu tô fazendo em miniatura que é para vocês poderem entender. Agora eu viro para o avesso. Arrumo bem os cantinhos. Como se já fosse ficar pronto. Então eu viro os cantinhos, quadradinho. Porque eu preciso pegar essa costura de cima a baixo, bem arrumadinho. Pronto. Feito isso, agora eu vou passar aqui novamente uma costura bem próximo. Nesse caso, se vocês quiserem usar o pezinho, o calcador de zíper, que ele vai pegar bem juntinho, fica mais fácil. Mas para quem não tem, também consegue. Aqui, pegando bem próximo. Como nós já cortamos o excesso, fica bem mais fácil. Faz dos dois lados. Pronto, agora vamos revirar ela. E aqui está a nossa fronha. Pode vocês fazerem aqui para travesseirinho de bebê, que mede
é 30 centímetros por 20, um travesseiro para bebê. E essa é a forma de fazer para quem não possui aí a máquina de acabamento, e aqui tá uma ideia, tá bom? Então é isso que eu tinha para passar para vocês e mais essa videoaula. Foi um prazer estar com vocês, dando essa explicação.